O fim dos sonhos e da própria vida, a memória inconsolável, os sentimentos represados, a investigação psicológica e afetiva, a culpa e a redenção. O enredo de busca e reencontro é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Helena viaja para Nova York com o sonho de ser atriz de cinema. Deixa para trás Petra, a irmã de 7 anos. 10 anos depois, Petra encontra em casa um antigo diário de Helena, escrito quando ela tinha 17 anos. Ela volta então a Nova York, decidida a filmar a saudade. O documentário Helena é o assunto da entrevista com a cineasta Petra Costa. Essa linda menina é minha. Você me mostra a coleção inteira de filmes da Shirley Temple e me treina para ser atriz. Até que um dia você para de brincar de teatro comigo, para virar atriz de verdade. Ai Ai recebe de forma inesperada inúmeros diários da amiga Ana, que não via há anos, e em seguida a notícia de sua misteriosa internação. Ela parte então em busca do reencontro com a amiga e de uma revisão da própria vida. Quando ia me esquecendo de você, é o romance de estreia da escritora, jornalista e crítica de cinema Maria Silvia Camargo. Ela publicou ainda 24 dias por hora, sobre a complexidade da noção de tempo, e Mulher e Trabalho, que reúne 32 depoimentos de mulheres com ocupações diversas em vários lugares do Brasil. Maria Silvia Camargo é a nossa convidada de hoje. Maria Silvia, por que você escolheu o reencontro de duas amigas de infância como tema do seu primeiro romance? Eu tenho uma prática desde os 12 anos, que eu sou meio grafomaníaca, de escrever diários. E todo mundo fala, mas como? Você está com mais de 50, você escreve esse tempo todo? Eu escrevo diariamente. E recentemente eu estava, minha casa soterrada de diários, porque eu guardo eles. Eu estava guardando eles e falei, eu tenho que começar a jogar fora. E comecei a selecionar e jogar fora e de repente me bateu. Gente, se eu morrer, quem é que vai poder ler isso aqui, né? E aí eu comecei a pensar nas minhas amigas que poderiam ler. E aí me deu a ideia desse enredo. E se uma amiga morre, ou está morrendo, ou está doente, e manda para outros diários dela, como é que vai ser isso? Quer dizer que, na verdade, você colocou a amiga do romance no seu lugar, ou você se colocou no lugar dessa amiga. É. Porque a amiga que manda os diários, né, para a protagonista. Isso. Ai, ai. Fala Ai, um ai. pouco da Ai, ai, fala um pouco da Ana, a amiga, fala um pouco dessas duas mulheres. São duas melhores amigas de infância que moravam, melhores amigas no Rio, se criaram no Rio. Uma delas, que foi a Carla, Ai Ai, teve que ir para São Paulo por questões de trabalho e elas não se veem direito há 10 anos. Aí a Ana virou uma autora que ficou no Rio, virou uma autora de sucesso. A Ai Ai, que é a Carla, que foi para São Paulo, é uma editora e elas não sabem muito uma da outra nesses 10 anos. De repente, a Carla está em São Paulo e recebe uma ligação que a Ana está morrendo. E ela fica, como morrendo? Ela é uma autora de sucesso, o que aconteceu com a minha amiga? Mas por que Ai Ai vai em busca mesmo da amiga? O que caracteriza essa amizade assim, tão forte? Eu acho que a amizade é a eleição da sua família, quer dizer, não tem vínculo maior, você não tem sangue com aquela pessoa, não tem nenhuma obrigação. Então, elas se conhecem, são as duas pessoas que mais se conhecem, né? E esse fato as liga para sempre.
Elas têm uma história E tem muita juntas. intimidade, E né? muita intimidade. A intimidade de criança conviveram muito, né? Em É, todas aquelas é, idades, é. puberdade, adolescência, dividindo segredinhos, Dividindo confissões. tudo. E a Você acha que isso cria mesmo vínculos? Justamente o conflito do livro é o seguinte, que a Carla está completamente enrolada, de licença maternidade, com o segundo filho, quase perdendo o emprego. Você fala, gente, aquela pessoa tão querida, e agora? Eu paro minha vida e eu dou atenção? Ou eu finjo que nada, entendeu? E aí... Então, que detonação de quando eu ia me esquecendo de você é exatamente a chegada dos diários, né? De e a Ana, notícia da de que ela tá- internação que ela de tá Ana. muito mal, Né? Os diários, que ela a notícia tá de que ela está morte. muito mal. E aí começa uma trama policialesca, né? E o leitor fica preso nesse suspense até o fim do romance. Você tinha intenção, desde o início, de escrever um thriller? Você gosta do gênero policial? Eu acho, não, nem é meu... Assim, é o gênero que eu menos gosto. Eu não tinha a menor ideia que eu ia parar por aí. Mesmo? O que eu queria era uma busca. Quem é aquela pessoa? Por que ela chegou nesse... Por que Ana chegou nesse ponto? Por que ela está morrendo? O que aconteceu nesses 10 anos? Então, a Carla começa... Ela recebe os diários num dia, todos numas caixas que chegam em São Paulo via correio, e no dia seguinte recebe essa ligação. A Ana está no hospital, a mãe avisa, a mãe de Ana avisa. Então, ela começa essa investigação relendo os diários e também até chegar ao ponto que ela resolve ir para o Rio e ver uma investigação ao vivo. Então, essa reaproximação aí se dá quase que inteiramente por meio da escrita. No entanto, o romance tem passagens bastante visuais. Sim. Entendeu? Essa ida para o Rio, o hospital, não é? Dentro da clínica, e sai, entra, e depois aquela busca pelos subúrbios, entra no metrô, sai no metrô. Você acha que isso é porque você é uma crítica de cinema, você é muito ligada a essa linguagem cinematográfica? Eu sempre procurei trabalhar com literatura e cinema, faço parte de um grupo de críticos, Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, procuro ver o máximo de filmes e ler o máximo de livros. Ou seja, quero ficar nas histórias, né? Muito bem, nós vamos falar agora sobre o filme Helena. Nele, a cineasta Petra Costa empreende uma busca psicológica e afetiva da irmã com quem conviveu só até os 7 anos. O documentário é um mergulho no que denominou de memória inconsolável e também o resultado de um esforço de superação da dor. Vamos ver a entrevista com a diretora Petra Costa. Helena foi criada num país que vivia sob o jugo da ditadura militar nos anos 70. Aos 19 anos, mudou-se para Nova York para tentar realizar o seu maior desejo, ser atriz de cinema. Mas a falta de perspectiva e a depressão acabaram por levá-la a botar fim nos sonhos e na própria vida. Décadas mais tarde, Petra repete os passos da irmã e vai estudar teatro nos Estados Unidos. Na bagagem, a atriz e diretora leva os registros das memórias de Helena em fitas de vídeo e recortes de jornal e inicia sua busca psicológica e afetiva pela irmã, com quem conviveu apenas até os 7 anos de idade. Da reflexão sobre esta vivência nasce o filme Helena, documentário que mistura imagens de arquivo da família com imagens gravadas por Petra Costa durante a sua jornada. Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Petra, como surgiu a ideia de fazer esse filme e o que deu força a você para realizar, concretizar essa ideia? A ideia ela era antiga, eu tive ela com 17, 18 anos, quando encontrei os diários da minha irmã pela primeira vez. Eu estudava teatro na época e fiz uma cena em que eu misturava trechos do diário dela com trechos do meu. E eu me prometi que um dia eu faria um filme sobre isso, porque senti uma necessidade não só perante a minha irmã, mas perante a mim e muitas jovens que eu via que passavam por
crises existenciais parecidas nessa transição da adolescência para a vida adulta e que não tinham representação no cinema. Não tem filmes brasileiros, eu acho, que tratam dessas crises psicológicas mais profundas, principalmente do ponto de vista São feminino. poucos até os romances, né, que tratam do assunto, mesmo na literatura. São poucas as histórias, é verdade. E aí eu senti um dever de mergulhar nessa história e 10 anos depois, já trabalhando com cinema, tendo feito meu primeiro curta, eu comecei a escrever um roteiro de um filme de ficção e tive um sonho, que é o sonho que eu relato no começo do filme, em que eu via minha irmã em cima de um muro e eu cheguei perto para tentar alcançá-la e quando eu chegava era eu que estava lá e acabava morrendo. Então tinha essa confusão entre eu e ela de novo, que era algo que eu tinha explorado naquela primeira cena. E eu decidi que tinha chegado a hora de fazer esse filme. Helena, sonhei com você essa noite. Mas num instante, você vira água. Se desfaz em gotas. Fui para Nova York com uma caderneta de endereços que ela tinha de 1990. Fui procurando todas as pessoas dessa caderneta e fui reconstruindo a história dela. Achei 50 horas de material de arquivo e ela foi ganhando forma, ganhando corpo e foi muito forte. Ela renasceu para mim através dessa busca. Mas eu volto para Nova York na esperança de te encontrar nas ruas. Trago comigo tudo que você deixou no Brasil. Seus vídeos, fotos, diários e as cartas em fita cassete. Você entrevistou 50 pessoas para fazer o filme, mas no filme você só utiliza depoimentos do Michel, amigo de Helena, da sua mãe e seu depoimento, né? Por que mudou? Eu optei por não ter as entrevistas no filme porque eu queria que o filme fosse uma jornada psicológica mesmo, através dos diários de Helena e através das minhas memórias e as memórias da minha mãe. Acho que não era esse quarteirão, não. Acho que é de lá. Ô, mãe. Eu acho que não era esse quarteirão, mas... Porque tinha um negócio aqui... Tinha um negócio aqui de artistas. E você foi com a sua mãe para Nova York e foram ao apartamento onde vocês moraram juntas. Sim. Não é? Com Helena e onde Helena morreu. Como foi para sua mãe essa visita, esse reviver essas histórias, assim, e emoção? Como você convenceu-a? Foi difícil convencê-la a fazer o filme? Não, não foi difícil, porque o que ela dizia era que a culpa a tomou de tal forma que ela ficava obsessivamente repassando o filme da vida de Helena e tudo que ela poderia ter feito para evitar a morte dela. E, de certa forma, virar filme tirava a necessidade dela ficar revivendo aquilo. E ela tinha um desejo de compartilhar essa dor com outras pessoas, essa vivência mesmo, né? Mas você lembra estar aqui? Tem certeza? Quase absoluta. A minha única dúvida é que eu achava que tinha um predinho ali na outra esquina, mas pela esquina daqui eu vou saber que é. Olha que linda que tá essa árvore. Olha daqui, de baixo. Vocês são 3 personagens principais, você, Helena e sua mãe, né? São as 3 personagens mais importantes do filme e as 3 têm relação com a arte muito forte, né? Sim. E você mostra isso em vídeos que a Helena fez, com a lua brincando, você sendo filmada. Coisas lindas, peças da sua mãe atuando, não é? Eu queria que você falasse um pouco da utilização dessas imagens no filme. Não, foi um presente maravilhoso que eu ganhei, porque essas imagens, elas estavam mofando, né? Ninguém tinha visto essas imagens. A gente tinha uma garagem lá na casa da minha mãe, com um monte de VHS, mas esquecidos e mofando. E aí, quando eu comecei, eu fui descobrindo que tinham 20 horas de material da Helena dançando, da Helena brincando comigo, da Helena fazendo a peça de teatro Corpo de Baile que ela fez. E, além disso, o filme que a minha mãe fez em 1966 como atriz.
E aí pude reconstruir essa história das 3 mulheres na arte, que foi muito poderoso para mim, assim. Você descobre que muito do que você sente vem de antes, né? É inominável. Por exemplo, eu quando fiz a primeira cena, que eu misturava trechos do meu diário com trechos do diário da Helena, eu terminava girando. Depois, quando eu fui ver o material da Helena, quase sempre ela girando. Não só com a dança, mas com o giro. E com a água também. Porque essas primeiras cenas que eu fiz, eu colocava a água presente e a Helena também entrava em cena molhada já. E falava, bem, estou adoecida de amor, põe a mão em mim que eu viro água. E enceno a nossa morte. Para encontrar ar. No próximo bloco... Mas ela está revendo a própria vida e ela está revendo o que a constitui. E ainda... A Helena ela era uma pessoa muito corajosa, muito livre.